Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos começar um tema que tem por título Alma e Morte. Vamos vê-lo em duas partes. Primeiro vamos ver em mais detalhe o que é a imortalidade da alma. Vamos refletir sobre este tema importante da imortalidade da alma. E depois vamos ver o estado dos mortos. São temas um pouco complicados, mas com a graça de Deus e estudando a sua palavra, podemos realmente entender o que a Bíblia nos diz sobre a imortalidade da alma e sobre o estado dos mortos. Mas nesta primeira parte vamos nos concentrar então na imortalidade da alma. E queria começar este estudo com uma pergunta. E a pergunta é muito simples. Por que morremos? Por que é que nós estamos nesta terra e vivemos desde alguns minutos, meses, anos, até 90, 100, 120 anos? Mas por que é que morremos? Sabem, a Bíblia tem-nos realmente resposta para isto. E a resposta encontra-se em Romanos 6, 23, que nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, basicamente, nós morremos porque somos pecadores. É tão simples quanto isso. E todos nós somos pecadores. Por isso, todos nós merecemos morrer. Mas, então, onde é que começou esta doutrina da imortalidade da alma? E este conceito que tantas pessoas acreditam de que a alma não morre. Vamos ver onde começou? Vamos ao início da Bíblia. Vamos a Gênesis e vamos realmente ver onde começou esta doutrina. Vamos ler então Gênesis 2,17, que nos diz o seguinte: na árvore do conhecimento, portanto isto é Deus que está a falar para Adão e Eva, e diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto foi então o que Deus disse a Adão e Eva. Mas Satanás, Lúcifer, tinha uma versão diferente. Vamos ver qual é a versão dele? Ele diz assim, então, um pouco mais à frente: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Portanto, nós vemos aqui que o problema da imortalidade da alma é algo já muito antigo. Já em Gênesis, nós vemos realmente aqui Deus a dizer que Adão e Eva morreriam e Satanás a dizer que certamente não morreriam. Mas quem é que estava correto? Com muita tristeza, Adão viu, pouco mais tarde, quem tinha realmente razão. Viu isso mesmo com a perda de um dos seus filhos. Em Gênesis 4:8 diz-nos o seguinte: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Pela primeira vez, Adão e Eva ficaram a saber o que era a morte. Sabem, até hoje, já passaram tantos anos, já tantos seres humanos viveram e morreram. Mas ainda hoje nós não estamos preparados para aceitar a morte. Porque nós não fomos feitos para morrer. E nós fomos feitos e está em nós a vontade de viver e viver eternamente. E de facto, Adão e Eva aqui tiveram pela primeira vez o vislumbre, a sensação, verem exatamente pela primeira vez a morte. Quem é que tinha razão então? Deus tinha razão. E se nós formos a ver, Satanás disse a Eva: certamente não morrereis. Deus disse que certamente morreriam se pecassem. Quem é que tinha razão? Hoje em dia nós vemos quem tem razão, não é? Adão e Eva não estão aqui, não estão presentes neste planeta. E por isso Deus tinha razão. E é por isso que em Gênesis 5:5 diz o seguinte: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então vemos realmente que Deus tinha razão. Mas é interessante que, se nós recuarmos um pouco atrás e voltarmos a Gênesis capítulo 2, nós temos um vislumbre então do que é a vida.
o que é a vida. Porque nós vemos que morremos, é uma realidade bíblica, todos nós sabemos que morremos, não precisamos de ir à Bíblia para saber isto, porque todos nós na nossa vida, no nosso dia a dia, vemos esta situação, a situação da morte, que faz parte do nosso mundo neste momento. Mas o que é estar vivo? A Bíblia diz-nos em Gênesis 2:7 o que é estar vivo. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ou seja, da matéria deste mundo, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então nós temos aqui uma fórmula, ok? Temos uma fórmula, temos o pó da terra, que foi formado por Deus, foi-lhe acrescentado o sopro, ou seja, o fôlego da vida, e diz-nos o texto que foi feito então uma alma vivente. Então a fórmula da vida qual é? A fórmula da vida é esta: pó da terra, seja um material, mais fôlego de vida, ou seja, o espírito, igual a alma vivente. Eu, tu, somos uma alma vivente. Isto é muito importante. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Todos nós somos constituídos por matéria, matéria que um dia voltará ao pó, mas em nós está este fogo da vida, este espírito que nos torna o quê? Torna-nos almas viventes. Então, se isto é o que significa estar vivo, o que é o contrário? O que é a morte? Mais uma vez em Gênesis 3:19, dá-nos a resposta. E diz o seguinte: estava Deus a falar para Adão e Eva: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Portanto, és pó e em pó te tornarás. Então nós vemos aqui realmente a fórmula inversa. Nós fomos ou somos feitos da matéria deste mundo, temos então nós o fogo da vida que faz de nós alma vivente. Mas um dia voltaremos para o pó da terra. Em Eclesiastes dá-nos mais pormenores e diz-nos então que todos vão para um lugar. Qual é esse lugar? Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó, exatamente como vimos em Gênesis. E acrescenta mais em Eclesiastes, no capítulo 12, que nos diz o seguinte: e o pó volta à terra, como era, e o Espírito, ou seja, aquele fogo da vida que foi entregue a Adão, a quando da sua criação, volta a Deus que o deu. Então concluímos que o estar morto, o que é? É exatamente o inverso que vimos de estar vivo. Vejamos, alma vivente, menos o fogo da vida e este Espírito que volta a Deus, igual a quê? Igual ao pó da terra, ao material. Sabem, isto pode parecer um pouco estranho, mas é muito simples. Isto é como temos, por exemplo, uma lâmpada. Uma lâmpada que é feita de vidro, normalmente, de metal, tem os seus materiais constituintes, mas sem a corrente elétrica, sem aquele fogo da vida, sem aquele espírito, ela nunca dá luz. Ela só dá luz quando passa corrente elétrica nela e então se torna uma lâmpada acesa. Sem essa corrente elétrica é apenas um bocado de vidro, um bocado de plástico, um bocado de metal. E assim somos nós. O nosso corpo é o material de que nós somos feitos. Mas sem este fogo da vida, somos apenas matéria. E é por isso que quando nós morremos, a matéria volta ao pó, mas o nosso espírito, o nosso fogo da vida, volta para Deus. Mas agora surge a pergunta: para onde vamos depois da morte? É que, como vimos no Éden, Satanás disse que não morreríamos. E essa mesma ideia é agora partilhada por muitas religiões, dizendo que depois da morte vamos para o céu, ou então vamos para o inferno, ou mesmo a outros lugares. Outra versão é que reencarnamos num outro corpo, de uma pessoa ou de um animal, ou até mesmo ficamos na terra presos, flutuando numa outra dimensão.
No entanto, isto não é uma doutrina bíblica. Na Bíblia nós vemos que somos uma alma vivente. E não temos uma alma, mas quando morrermos, essa alma deixa de existir. Mas vamos ver na Bíblia realmente se é assim. Vamos ver então como isto funciona. E o primeiro passo para nós compreendermos isto é termos a seguinte noção. É que apenas Deus é imortal. Vou repetir. Apenas Deus é imortal. Onde encontramos isto? Vamos ver. 1 Timóteo diz-nos o seguinte. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Então vemos aqui, de facto, que Deus é o quê? É imortal. Mas eu disse não só que Deus é imortal, disse que apenas Deus é imortal. Vamos ver? Um pouco mais à frente, 1 Timóteo 6 diz-nos então, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então nós vemos o quê? Vemos que só Deus é o detentor da imortalidade. Então o que é que isto nos quer dizer? Será que nós podemos ter uma alma que é imortal? Será que nós somos Deus? Vamos ver. Em João 17 diz-nos o seguinte. Diz-nos, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. A Bíblia está-nos a dizer que nos está disponível para nós a vida eterna. Ora, se ela está disponível, quer dizer que a podemos alcançar ou não. Será então que nós poderemos ter uma alma que é imortal? Vamos continuar. João 5 diz-nos o seguinte, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Vemos então aqui que a vida eterna que Deus nos quer dar é aquela que Jesus Cristo nos permite alcançar pela sua morte na cruz. Sabem que só é possível a um ser humano voltar a ter a mesma premissa que tinha Adão e Eva, que era a vida eterna, através do sacrifício expiatório por nós, que foi Cristo na cruz. Só através deste sacrifício nós poderemos um dia voltar a almejar a vida eterna. Então nós vemos que a vida eterna é algo que Deus nos quer dar. Não é uma característica que é nossa. Não é algo que nós temos por nós próprios. E por isso aqui nós vemos que a imortalidade da alma começa a não fazer muito sentido. Nós somos uma alma vivente. E por isso, eventualmente, quando nós morremos, também, aquilo que dizem que é a nossa alma imortal, também morre. Isto nós vemos em Ezequiel. Ezequiel 18:4 diz-nos o seguinte. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então nós vemos aqui que a alma não é imortal. Vimos que a alma que pecar, essa morrerá. Mas a Bíblia diz-nos claramente que todos pecamos. Logo, todos morreremos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, não existe, biblicamente, uma alma imortal. Existe, sim, pessoas que são, segundo a Bíblia, almas viventes que estão condenadas à morte. Portanto, a alma morre, não é imortal. Mas em Deus, sim, em Deus poderemos alcançar a vida eterna. 2 Timóteo diz-nos exatamente isto.
E vamos ler: e que é manifestada agora, pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Deus quer nos conceder novamente a vida eterna. Aquilo que os nossos primeiros pais perderam no Jardim do Éden, Deus quer novamente nos conceder pela morte expiatória de Cristo na cruz. É realmente maravilhoso este nosso Deus. Este nosso Deus que quer que nós vivamos para sempre. E Ele quer, agora isso vai depender de nós, será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus para alcançar esta vida eterna. A nossa alma, nós somos uma alma vivente. Nós não temos uma alma vivente. E a doutrina da imortalidade da alma, como vemos, é contrária àquilo que está escrito na Palavra de Deus. João 5,40 diz-nos o seguinte: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então o passo qual é? O passo para termos esta vida eterna, é ir ter com Cristo. Porque só Ele nos pode dar. Um pouco mais à frente, João diz-nos também que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas reparem, para que é que Cristo veio a este mundo? Eu vim para que tenham vida. E tenham quê? Que vida é esta? E tenham com abundância. Então nós vemos que temos a possibilidade de, apesar de não termos a imortalidade em nós, de que só Deus é que é imortal e que em nós temos o quê? A condenação à morte. Pelo contrário, não temos uma alma imortal, mas temos a condenação à morte em nós, porque somos pecadores. Mas então vemos que Deus nos quer oferecer, nos quer conceder a vida eterna. E a pergunta que nós temos que fazer neste momento é: como podemos alcançar a vida eterna? Sabem, eu quero viver eternamente. Será que tu queres viver eternamente? Sabem, para a gente querer, temos de saber quais são os pressupostos. Como alcançar a vida eterna? Paulo, e por toda a Bíblia nós encontramos a solução. A solução para alcançarmos a vida eterna. E é por isso que a Bíblia é tão importante. Porque é lá que nós encontramos este plano da redenção. O plano que permite, outra vez, pôr o homem alinhado com a vontade de Deus. Em pôr um homem de volta e ter novamente o acesso à vida eterna. E sabem que é muito interessante que muitas pessoas acreditam que podem voltar a ter a vida eterna. Aquilo que Adão perdeu. Adão e Eva perderam pela desobediência. E hoje muita gente acredita que pode voltar a ganhar a vida eterna continuando em desobediência. Ora, se Adão perdeu pela desobediência, nunca vai ser desobedecendo à palavra de Deus que voltaremos a ter a vida eterna, mas sim por uma vida de obediência. Mas vamos ver então o que nos diz a palavra do Senhor. Segunda de Tessalonicenses 4 diz-nos o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que é que este texto nos está aqui a dizer? O texto está-nos a dizer que Cristo vai regressar a este mundo. Aquilo que muitas vezes se diz a segunda vinda de Cristo. E Ele vem cá com um propósito: buscar todos aqueles que se salvaram. Todos aqueles que a Bíblia diz são os remidos. Aqueles que viveram uma vida de acordo com a sua vontade e que vão herdar esta dádiva, esta graça que é a vida eterna. Mas reparem bem, e vamos voltar ao texto, porque o texto diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois fala nos vivos, na altura, na segunda vida de Cristo irá haver pessoas que estão vivas,
e seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, o que é que o texto está a dizer? Está a dizer que quando a segunda vinda de Cristo, vão haver os mortos salvos que serão ressuscitados. E os vivos salvos, que juntos com os mortos salvos que foram ressuscitados, serão arrebatados com eles para as nuvens do céu. Ora, eu queria vos fazer uma pergunta. Se a alma é imortal, para que é que serve a ressurreição? Se nós um dia, na segunda vinda de Cristo, todos aqueles que morreram no Senhor vão ser ressuscitados, se eles tivessem alma imortal, eles continuavam vivos. Mas não, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que vai haver uma interrupção. Quando da nossa morte há uma interrupção. E só na ressurreição é que a vida irá continuar. Apocalipse 20 acrescenta-nos o seguinte: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, este texto vem-nos em continuação do que estávamos a ver, ou seja, após a segunda vinda de Cristo, vai haver o quê? Um período de 1000 anos. E esse período de 1000 anos tem um objetivo. Tem um objetivo de haver um julgamento. Portanto, no dia do juízo final, Jesus vem a esta terra. Começa então um período de 1000 anos. Os salvos que estão vivos neste dia irão para o céu com ele, sem passar pela morte. Os salvos que estão mortos serão ressuscitados nesse mesmo momento e se juntarão aos vivos. Todos serão transformados e viverão eternamente em perfeita harmonia com Deus. Ora, se os salvos mortos vão ser ressuscitados no dia do juízo final, quando Jesus regressar a esta terra, e nesse dia vão para o céu, isso significa que não morreram e foram para o céu na altura da sua morte. Portanto, durante este período de 1000 anos, todos os perdidos continuarão mortos. Ou seja, temos aqui 3 categorias de pessoas diferentes. Temos os salvos mortos, temos os salvos vivos e temos então os perdidos. Isto pode parecer um bocado confuso, mas é assim que a Bíblia nos apresenta como vai acontecer o último dia da história deste mundo. Temos um grupo de pessoas que estão salvas, mas que ainda estão vivas. Temos toda a história, desde Adão e Eva até hoje, de todos aqueles que se salvaram e que estão mortos. E estes 2 grupos, neste dia, irão então para o céu. Enquanto nesta terra ficarão todos os outros perdidos, mas ficarão então adormecidos. É interessante que, se neste dia os salvos vão para o céu, isto quer dizer que quando nós morremos, não vamos para o céu. O texto continua e dá-nos um pouco mais de pormenores. Mas os outros, mortos, não reviveram, que estávamos a dizer, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão 1000 anos. E reinarão com ele 1000 anos. Então nós estamos aqui a ver que após estes 1000 anos, todos esses perdidos mortos serão ressuscitados, juntamente com Satanás e com os seus demónios, e irão ser destruídos para sempre, naquilo que a Bíblia chama o lago de fogo, ou o inferno. É muito interessante que, nesta altura, após os 1000 anos, quando houver uma nova ressurreição, vemos então que o julgamento de Deus irá ser uma realidade. Muitas pessoas acham que quando alguém morre, ou vai para o inferno, ou vai para o céu, ou até para o purgatório, que é um pouco no meio dos dois. Mas a Bíblia diz-nos
que quando da segunda vinda de Cristo, os salvos vão para o céu. E depois diz-nos que 1000 anos depois, só aí irá haver a destruição. A destruição final do pecado, a destruição final de Satanás e a destruição final daqueles que não quiseram fazer a vontade de Deus. E é por isso, e para nós percebermos o que é o inferno, o que é este lago de fogo, que temos que ir a Apocalipse. E no capítulo 20, 14, nos explica direitinho. Que nos diz então que e a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. O que é que isto quer dizer? Esta é a segunda morte. Não vai haver um lago de fogo a arder eternamente. O inferno, como nos é mostrado muitas vezes, biblicamente, ele não existe. Não é o lago de fogo que vai estar a arder para sempre, são as consequências da destruição que irão ser permanentes. Ou seja, todos aqueles que não forem salvos serão destruídos neste lago de fogo e estarão mortos para sempre. Esta é a segunda morte. O texto em Apocalipse continua e diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre eles a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Vimos no versículo anterior que este atormentados por todo sempre no lago de fogo é o quê? É a segunda morte, ou seja, a destruição final. Estarão mortos para sempre. Enquanto uns, os salvos, estarão vivos para sempre, os perdidos e aqueles que enganaram os perdidos, ou seja, Satanás e os seus ajudantes, estarão mortos para sempre. Então todos os mortos serão ressuscitados. Os salvos para a vida eterna, os perdidos para a morte eterna. Estas são as promessas da Bíblia. Que uns ressuscitarão para a vida eterna, que outros ressuscitarão para a destruição, para a morte eterna. Então, onde é que conseguimos encaixar aqui a imortalidade da alma? Não conseguimos encaixar aqui a imortalidade da alma. Segundo a Bíblia, diz-nos que a alma que peca, essa perece. E se todos nós somos pecadores, todos estamos condenados à morte. Mas existe esperança. Existe uma promessa de vida eterna. Mas também existe uma promessa de condenação. A minha pergunta, e antes de terminarmos, é: de que lado queres estar? Queres estar do lado daqueles que se vão salvar e viver eternamente, que vão fazer parte da primeira ressurreição? Ou queres estar do lado daqueles que vão estar mortos eternamente, que farão parte então da outra ressurreição 1000 anos antes? Existe vida após a morte? Sim, existe. Mas aquela que está prometida na palavra de Deus. No momento a seguir a nós morrermos, não vamos nem para o céu, nem para o inferno, nem para outro lado nenhum. Nem andamos a pairar, mas estaremos aguardando a ressurreição. Mas podemos estar a aguardar ou a primeira ressurreição, a quando na segunda vinda de Cristo, ou a outra ressurreição, a ressurreição para a condenação 1000 anos mais tarde. Isto é o que nos ensina a palavra de Deus. E por isso queria-te deixar aqui a promessa para ti e a promessa para mim. Que Deus quer nos salvar. Deus quer nos dar a vida eterna. E só há um obstáculo. Um obstáculo que nos pode impedir de termos a vida eterna. E esse obstáculo sou eu. E eu sou o único que me pode impedir
de herdar a vida eterna. Porque se eu pegar neste livro, se eu estudar as suas instruções, se eu fizer o que está aqui escrito, Deus me promete a vida eterna. E eu queria terminar esta primeira parte, então, com um texto de Filipenses, que nos fala desta esperança magnífica da vida eterna, de Deus estar no céu preparando uma habitação para cada um de nós. Filipenses diz-nos o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esta é a promessa de Deus. Isto é o que a Bíblia nos promete. E isto é o que a Bíblia ensina acerca da imortalidade da alma. Por isso eu espero que possas ter esta mesma esperança que eu tenho, de um dia ver com os teus próprios olhos a segunda vinda de Cristo e herdar a vida eterna. Amém.